Boa noite, galera do Relatos do Sam. Quero contar-lhes uma história bem cabeluda que contava minha falecida avó, e por incrível que pareça, nunca mais ouvi ninguém contar sobre isso. Eu sou Marcos Coimbra, da cidade de Guanambi, que fica na Bahia, mais precisamente no sudoeste do estado. Já contei aqui no canal a história do lobisomem que queria, ou pelo menos pretendia comer o meu filho recém-nascido. Porém, apesar de ouvir o bicho, eu não vi. Não tive coragem de olhar pela janela. Bom, mas isso que vou contar agora é mais macabro. Uma história que de fato me arrepia toda vez que eu ouvia de minha avó. Claro que agora ouço de minha mãe. É uma história bem antiga, mas não sei por que não se ouve falar dela, a não ser contada por minha família. Bem, vamos aos fatos. Segundo minha avó, isso aconteceu há muitos anos atrás, lá por volta dos anos 40. Havia uma cidade no interior da Bahia, ou melhor, uma vila bem pequena de somente algumas casas, uma família de apenas 3 pessoas, a mãe, o pai e a filha, cujo nome era Maria Helena. Essa moça, desde muito nova, foi uma pessoa desalmada, irritante, mentirosa e que não gostava de ouvir os conselhos da sua mãe. Ela fazia pouco dela, desobedecia e desprezava a mesma. Fazia questão de vergonhar e ridicularizar sua mãe em público. Também já houve vezes em que ela até mesmo já bateu em sua mãe, puxou seu cabelo, entre outras agressões gratuitas, e quase sempre sem motivo algum. Em suma, a moça era um demônio em forma de gente. E não era a primeira vez que a Maria Helena colocava o pai contra a mãe. Tamanha era a maldade no coração daquela jovem de apenas 15 anos de idade. Até que um certo dia o pai de Maria Helena disse à sua mulher: "Mulher, hoje vou trabalhar, e não quero parar e nem perder tempo. Irei ficar direto para terminar logo o serviço, porque não quero ficar nesse trabalho no domingo. Então leve minha comida lá na roça, ou peça a Maria Helena para levar se você não puder, porque se eu vier para almoçar aqui meu dia, com a ida, com a volta e descanso, vou perder muito tempo." A mulher disse que sim, que levaria ou pediria à filha Maria Helena para levar. Pois bem, o marido se despediu da mulher e foi trabalhar. A filha preguiçosa ainda estava a dormir e não ouviu a conversa do pai pela manhã. A mãe se apressou e, além de preparar o almoço, também lavava a roupa e arrumava a casa. Esses malabarismos que só a dona de casa consegue fazer até o meio-dia. E como de costume, a Maria Helena acordou tarde e já foi pedindo tudo nas mãos, fazendo a manhã de sua mãe ainda mais cansativa. Quando o relógio apontava às 11 horas, a mãe de Maria Helena com muito carinho pediu à filha: "Eu tenho muito o que fazer por aqui. Por favor, leve o almoço do seu pai, porque não vou dar conta de terminar meu serviço." A moça, muito irritada, começou a xingar a mãe de tudo quanto era nome. Praguejava e dizia: "Eu não vou." Então começou uma grande discussão, e ficou naquele vai e não vai, até que uma vizinha disse: "Minha filha, não é tão longe, e não custa nada, é pro seu pai." Bom, depois de tanta discussão, ela xingando muito e amaldiçoando tudo e a todos, disse que iria, mas que sua mãe iria pagar muito caro, por fazer ela perder tempo fazendo o serviço que deveria ser o dela, ou seja, segundo ela, esse serviço era da mãe. Então a mãe, muito dedicada, preparou a marmita com feijão, arroz, macarrão, verduras e uma boa galinha cozida, e mandou por Maria Helena ao pai. E claro que a mãe não imaginava que seria muito melhor ela mesma ter ido levar, se soubesse do mal que sua única filha planejava contra ela. Pelo caminho, xingando e falando palavras de maldição, ia a Maria Helena, chorando e bufando de raiva. Desejava no coração a morte de sua própria mãe. Então ela, como que movida por Satanás, com muito ódio no coração, bolou um plano diabólico contra sua inocente mãe. Ela parou na metade do caminho embaixo de uma árvore e comeu só os deliciosos pedaços de galinha que a sua mãe com muito carinho preparou para o seu amado marido, deixando sobre a comida apenas os ossos. Tampou tudo direitinho como a mãe tinha feito e continuou em direção ao seu pai. E nem preciso dizer que ela, para pirraçar, quase chegou 1h30 da tarde, sendo que ela saiu às 11 da manhã.
mas tudo isso fazia parte de sua vingança diabólica. O pai, com muita sede e fome, perguntou à moça o porquê da demora. E a moça respondeu: Olha, pai, se o senhor soubesse o que minha mãe fica fazendo na sua ausência. E o pai disse: Então me conta o que ela faz. Nesse momento, o pai nem espera sua filha dizer mais nada, porque ao abrir a panela com seu almoço, vê por cima só os ossos e começa a questionar a sanidade da sua esposa. É quando Maria Helena o interrompe e diz o seguinte: Olha, pai, quando o senhor sai para trabalhar, a minha mãe recebe um homem lá em casa e só fica se beijando e se abraçando com ele. Essas coisas que adulto faz. E foi esse homem que comeu na hora certa. E minha mãe mandou os restos para o senhor. Só esses ossos aí. O pai de Maria Helena ficou muito irritado. Esbrejava, xingava e ameaçava. Porém ficou no serviço mesmo assim até terminar. Mas planejava fazer o mal à sua inocente esposa. E disse a Maria Helena que não falasse nada até ele voltar. E assim foi. A Maria Helena voltou cantando e chegou muito alegre e sem nenhum remorso do que fez, sabendo do que aconteceria com sua mãe inocente. Por volta das 4 horas da tarde chega o marido como um bicho, muito alterado e sem perguntar nada, pega sua esposa pelos cabelos e sai dando socos e pontapés na sua esposa. E sem chances de se explicar, ele a enforca com as mãos quase até a morte, mas não a mata, porque ele diz fazer isso depois que matar primeiro o homem que desonrou a sua casa. Durante todo esse acontecimento, a Maria Helena ficou sorrindo, mostrando com muita satisfação com o sofrimento da mãe. E a mãe, ao olhar para ela e ver a filha cantando e sorrindo, se lembra das palavras duras que a filha dizia mais cedo: Você me paga. A mãe, sem poder falar direito, sendo ainda maltratada pelo marido, com muita dificuldade tenta falar, pois o inchaço de sua garganta é muito grande. E o marido não parava de falar, esbravejar e amaldiçoar. Já a filha continuava ali, indiferente ao sofrimento da mãe, soltando longas gargalhadas. É quando a mãe, com muita dificuldade e num momento de fraqueza, abre a boca e amaldiçoa a filha, dizendo que como uma cachorra ela haveria de se parecer e andaria vagando sem rumo por 7 freguesias, ou seja, por 7 cidades diferentes num só dia, e lembraria e sempre iria chorar e se arrepender até a sua morte. É claro que a filha não se importava com essas palavras, e o pai se calou ficando pensativo, porque àquela altura já tinha suspeitado da indiferença da filha, que era de gelar a alma, e também vizinhos interviram na escalada violência cometida contra sua inocente esposa. Bom, passou apenas um dia do acontecido e a mãe de Maria Helena estava muito ruim de cama, sem poder falar e toda machucada. Naquele tempo ficava por isso mesmo, já que não havia justiça, só a de Deus. E era semana de Quaresma, exatamente uma sexta-feira. E desde muito cedo aquele dia o pai notou a ausência da sua filha. Ela desapareceu como fumaça sem dar notícias. E a mãe, claro, muito preocupada. Àquela altura já tinha perdoado a filha e nem lembrava das palavras de maldição, coisa de mãe. Só chorava e queria muito sua filha ali. Mas como dizem, 2 coisas que não volta. É a palavra dita e a flecha lançada. Então passou vários dias, 1 semana, 2, 1 mês, e nada da moça aparecer. Alguns diziam que como ela era muito perigosa, havia fugido com algum rapaz. Mas com quem? Outros diziam ter sido raptada, ou que já estava morta. Mas ninguém lembrava da maldição, a não ser a sua mãe, que no fundo do seu coração já pressentiu o pior. O pai de Maria Helena foi para as cidades vizinhas. Houve uma ampla procura por ela, até que já tinha se passado 2 meses e ninguém mais procurava. Até que um certo dia a mãe saudosa, numa noite de sexta-feira de lua cheia, não conseguia dormir. E nas casas ali daquele arraial, os banheiros eram do lado de fora, no mato mesmo, mais precisamente nos fundos dos quintais. E a mãe de Maria Helena sentiu vontade de verter água, e se agachou próximo a uma plantação de cana. E como a lua estava cheia, a noite estava bem clara. Foi quando de repente, entre as folhas de cana, a mulher viu sua filha ali,
com aquela cara triste. Mas havia algo de estranho com ela, pois a mesma estava meio que deitada. Foi quando a mãe percebeu que ela não estava deitada, e sim sentada, que nem um cachorro. Isso mesmo, era a Maria Helena, sua cabeça no corpo de uma cachorra. E a sua mãe a chamou. Filha, é você? Mas a filha não respondeu. Então a mãe novamente a chamou, mas como se chama um cachorro. E foi aí que ela veio de dentro da vegetação abanando o rabo. Seus cabelos eram os mesmos, porém cheios de carrapichos e matos enganchados. E o seu corpo era de uma cadelinha dessas pequenas. Naquele momento a mãe soltou um grito de horror, que acordou todo mundo. E a Maria Helena voltou a sumir. Não queria que mais ninguém a visse daquele jeito. A mãe perdeu a voz e só chorava. E quando bebeu água e começou a falar, ela chorando dizia: "O que eu fiz com minha filha? Porque lhe lancei essa maldição?" Então, com muita calma, ela disse tudo o que viu. Claro que o pai não acreditou no primeiro momento, mas que depois acreditou, porque Maria Helena foi vista em algumas cidades vizinhas, em algumas fazendas e por pessoas que não sabiam de nada da história. Os boatos correram e chegaram aos ouvidos do pai, de que ela estava aparecendo naquela região, e mesmo em cidades distantes, foi vista uma cachorra com cabeça de mulher. Depois de alguns avistamentos, ela nunca mais foi vista por ninguém. Sua mãe viveu para se arrepender até sua morte. E quanto a Maria Helena, bom, talvez essa tenha morrido de tristeza ou de fome. Certo é que devemos ficar atentos ao único mandamento com promessas, que é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E não levanteis falso testemunho contra alguém. Isso é grave diante de Deus, que tudo sabe e tudo vê. Então é isso aí, pessoal. Esse era um dos contos de minha avó, que dizia ter sido de fato acontecido de verdade, por volta dos anos 30 ou 40. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima noite.